Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai se transformar em uma espécie de detetive clínico, sabe? A ideia é aprender a decifrar os mistérios que cada paciente traz, fazendo da avaliação fisioterapêutica uma investigação de verdade. Preparados? Então vamos mergulhar nisso! Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A gente parte de uma queixa, que às vezes é meio vaga, e precisa traçar um caminho lógico, juntando pista por pista até chegar a uma conclusão funcional. É uma jornada investigativa que começa com a nossa ferramenta mais poderosa, saber ouvir. Então, a primeira fase da nossa investigação é a anamnese. Pensa nela como se fosse o interrogatório inicial do nosso caso. É aqui que a gente vai coletar o depoimento do paciente, a história dele e começar a montar o quebra-cabeça. E essa conversa se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a queixa principal, a QP, que é basicamente o que mais incomoda a pessoa. Depois, a HMA, a história da moléstia atual, que detalha como o problema começou e foi evoluindo. E, por fim, a HPP, a história da patologia pregressa, que nos dá todo o histórico, sabe? Antecedentes que podem estar ligados ao caso de agora. Juntos, eles formam a base de tudo. E esse é um ponto que não dá para esquecer. Essa conversa inicial não é só uma formalidade, de jeito nenhum. Ela é a fundação onde todo o nosso plano de tratamento vai ser construído. Uma anamnese bem feita, pode encurtar e muito o caminho para o diagnóstico certo. Agora, uma parte super interessante dessa investigação são os sinais de alerta. As chamadas bandeiras vermelhas, as red flags, são como sirenes tocando. Elas gritam pra gente: atenção, pode ter algo mais sério acontecendo aqui. Esses sinais muitas vezes indicam que a gente precisa encaminhar o paciente para um médico e com urgência. Já as bandeiras amarelas são pistas mais sutis, ligadas ao contexto psicossocial. Coisas como estresse, medo, ansiedade. Tudo isso pode ser uma barreira para a recuperação. Ignorar essas pistas é como investigar um crime sem pensar nos motivos, sabe? Elas são essenciais para a gente montar um plano de tratamento que olhe para o paciente como um todo. Certo, com as informações da anamnese em mãos, a gente passa para a análise da cena do crime, o corpo. A inspeção e a palpação são a nossa análise forense. É aqui que a gente vai atrás das evidências físicas. Primeiro é a inspeção estática. Com o paciente parado, a gente observa a simetria, a forma do tórax, alguma deformidade, como um peito mais afundado, o famoso pectus excavatum, ou então mais para frente, o carinatum. Já são pistas visuais importantíssimas que dizem muito sobre a mecânica respiratória daquela pessoa. Vamos pensar num caso prático, para ficar mais fácil. Imagina 2 pacientes com queixas parecidas. Na inspeção dinâmica, ou seja, observando a respiração, as diferenças começam a pular na nossa frente. O paciente A, não fumante, tem uma expansão do tórax ampla, simétrica, tranquila. Já o paciente B, que é fumante crônico, mostra uma expansão bem menor e olha lá o uso dos músculos do pescoço para ajudar a respirar. A história de vida que a gente escolheu na anamnese está se manifestando fisicamente bem aqui. Depois de olhar, a gente usa as mãos, o tato. A palpação vai buscar por pontos dolorosos, áreas mais quentes que podem indicar uma inflamação e também nos permite sentir com as mãos a expansibilidade do tórax, para confirmar o que a gente viu. E tem mais. Ao pedir para o paciente falar 33, a gente sente a vibração, o tal do frêmito, que pode mudar bastante dependendo da condição do pulmão. Agora vamos para as pistas auditivas. A percussão e a ausculta são as técnicas que a gente usa para literalmente ouvir o que está acontecendo dentro do tórax, revelando segredos que não dá para ver nem tocar. A percussão é aquela técnica de dar umas batidinhas leves no tórax. O som que volta é a nossa pista. Um som claro? Ótimo, é o normal. Um som que parece um tambor meio oco, que a gente chama de timpânico, sugere ar aprisionado. Agora um som maciço, abafado, isso indica a presença de líquido ou de uma consolidação, como numa pneumonia. E aí, com o estetoscópio, a gente faz a ausculta. Além dos sons normais da respiração, podemos achar os chamados ruídos adventícios. Crepitações, por exemplo, podem indicar líquido lá nos alvéolos. Roncos geralmente sugerem secreção nas vias aéreas maiores. Cada som desses é mais uma pecinha para o nosso quebra-cabeça. Voltando para o nosso caso hipotético. No paciente A, a ausculta é limpa. Os sons da respiração, os murmúrios vesiculares estão normais. Já no paciente B, os sons estão diminuídos e a gente consegue ouvir roncos. Isso confirma a suspeita de secreção e de obstrução brônquica. As evidências de uma doença respiratória vão se acumulando. Ok,
A gente coletou todas essas pistas. Mas o trabalho do detetive clínico não é só identificar o problema, né? É principalmente entender o impacto que ele causa. Como é que todas essas evidências afetam a vida e a função daquela pessoa no dia a dia? Para quantificar um sintoma como a falta de ar, a gente usa escalas padronizadas. A escala MRC é um exemplo excelente. Ela consegue traduzir uma sensação subjetiva, que é a falta de ar, em uma classificação objetiva. Ela vai do grau 0, que é falta de ar só num esforço muito grande, até o grau 4, que é quando até se vestir se torna uma tarefa difícil. E essa pergunta que nos leva para o próximo nível da investigação. Um número numa escala é um dado clínico, mas como isso se traduz em limitações reais? Como isso afeta a capacidade da pessoa de trabalhar, de sair com os amigos, de simplesmente viver a vida? Para responder essa pergunta, a gente usa ferramentas bem específicas. Testes práticos, como o famoso teste de caminhada de 6 minutos, medem a resistência física. E os questionários de qualidade de vida nos ajudam a entender a percepção do próprio paciente sobre as suas limitações. A força muscular também é uma peça-chave. É muito comum um paciente com um problema respiratório crônico desenvolver fraqueza muscular no corpo todo. Então, avaliar essa força, usando uma escala simples, de 0 a 5, ajuda a gente a entender o nível de comprometimento motor e, claro, a planejar a intervenção. E assim, chegamos ao final da nossa investigação. Com todas as pistas coletadas, todas as evidências analisadas, chegou a hora de montar o quebra-cabeça e apresentar o diagnóstico. É a resolução do caso. E aqui tem uma grande diferença. O nosso diagnóstico fisioterapêutico não é só dar um nome para uma doença. Ele é funcional. Ele descreve como aquela condição de saúde impacta as estruturas do corpo, a capacidade de fazer as atividades e a participação na sociedade. Para padronizar essa descrição toda, a gente usa a Classificação Internacional de Funcionalidade, a famosa CIF. Ela nos dá uma linguagem universal para a gente poder classificar a magnitude do problema, que pode ir de nenhuma incapacidade até uma incapacidade completa. E assim, a gente resolve o nosso caso. O paciente A tem apenas uma limitação leve em algumas atividades mais intensas. Já o paciente B, depois de seguir todas as pistas, chega a um diagnóstico de incapacidade grave, com impacto gigantesco na vida diária. 2 queixas iniciais parecidas, 2 desfechos totalmente diferentes que a nossa investigação conseguiu desvendar. E é isso. O diagnóstico não é o fim da linha, mas sim o ponto de partida. Ele nos dá um mapa do tesouro, o caminho para o tratamento. Com o caso resolvido e o problema claramente definido, a pergunta que fica agora é: qual será o primeiro passo para começar a mudar essa história?